E aí, vamos conversar hoje sobre a rotina nos dias difíceis. Por quê? Eu tenho falado de rotina nos últimos dias, mas esse último, ontem, né? Era quinta-feira, hoje é sexta, foi um dia muito difícil para mim. Sim, muito difícil em termos de rotina mesmo. Basicamente, eu poderia dizer que nada deu certo, né? Então, como e onde entra a rotina nesse processo? Onde a rotina está quando ela não está presente, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso e como nós desenvolvemos a rotina, mesmo sem estar desenvolvendo a rotina, como é que isso é possível? Então, vamos começar da seguinte forma: eu tive um planejamento, né, ao longo do dia e nada ao longo desse dia deu assim como eu tinha planejado, né? Não que fosse tudo fosse terrivelmente mal, né? Quando o que eu tô querendo dizer é que os planejamentos que eu fiz, todos bateram em horários diferentes, né? Ou seja, cheguei atrasado para as coisas, né? O que eu tinha planejado uma hora acabou levando uma hora e meia, quase duas, e assim por diante, né? E eu queria dizer para você que isso é muito normal de acontecer e que isso não é o mundo não vai acabar por isso, né? As coisas não estão contra você ou o mundo não está, conspirando contra você por conta disso, né? Então assim, primeiramente de manhã eu saí, né, para das minhas aulas e o Uber que eu pedi demorou muito para chegar, né? E assim, aí eu acabei chegando atrasado nessa aula. E aí, quando você atrasa o primeiro compromisso do dia, sempre acaba acontecendo meio que o efeito em dominó, né? Mas enfim, aí eu continuei fazendo o que eu precisava fazer. E só que aí veio outros problemas relacionados à medição do tempo, né? Quanto tempo vai levar para fazer tais coisas, fazer tais outras coisas com elementos que eu já tinha me comprometido, né? Então não dei aula o dia todo, fui fazer outras coisas também. Então nesse processo, né, de entender que, bom, eu tenho aqui um compromisso com o qual eu me já estabeleci e agora eu não consigo cumpri-lo da melhor forma possível. A primeira coisa que a gente tem de fazer é tratar esses momentos com uma certa normalidade, né? Do tipo, não há por que ficar se martirizando, é, porque não conseguiu cumpri-los ou porque de alguma forma você não conseguiu atender a isso da melhor maneira possível. Então, no momento em que você está fazendo o que você conseguiu fazer, o que você está se comprometendo a fazer, tenta fazer isso da melhor forma possível, né? Então é com a forma como eu encontro para lidar com essas questões. Então aproveita o tempo que tem, o tempo, mas eu combinei, sei lá, de trabalhar nisso por uma hora, né? Às vezes não dá, né? E aí eu só tenho meia hora, né? E eu vou usar essa meia hora da melhor forma possível, tá? Sempre faça isso. Então, se eu, por exemplo, aí na minha rotina eu coloquei para estudar, né, de, sei lá, das 7 até as 8 horas, ou sei lá, 6 e meia até 7 e meia, e por alguma razão eu só consigo começar meia hora depois, eu só tenho, claro, mais meia hora, né? Então eu utilizo isso, né? Eu faço isso, eu aproveito o que tem, tá? Não fico pensando, mas se eu tivesse feito tal coisa, esses pensamentos, né, essa culpa, esse remorso, né, são armadilhas simplesmente, tá? E não sei, mas o remorso ele vem muito de uma culpa que a gente tem, de uma falsa humildade que a gente tem, né? Uma humildade mal entendida, né? E na verdade a gente se enxerga de forma muito perfeita, né? No fim das contas. Então, tipo, me comprometi com algo, falhei e agora, né? O que que eu faço? Então, a disciplina pressupõe que a gente tenha um certo movimento próprio, uma certa decisão própria e justamente a gente é, precisa ter esse motor e nós precisamos nos mover, né? É um, um auto direcionamento para aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Ninguém vai chegar e ficar no teu pé para dizer, você esqueceu de desenvolver
o estudo de hoje, ou você esqueceu de cumprir a sua rotina de hoje, né? Apenas a sua consciência. Em algum nível, essa cobrança, essa culpa tem algo positivo, né? Porque assim, quer dizer, temos uma responsabilidade que nós nos comprometemos, mas não conseguimos cumprir. Mas a habilidade de cumprir com o que se comprometeu a cumprir é uma habilidade que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? E que ninguém nos ensina a fazer, né? Então precisamos nos acostumar novamente a cumprir o que nós nos comprometemos a cumprir. E com isso quer dizer que cada vez mais a gente precisa incorporar que a vida é dinâmica e ela tem essas flutuações, seus movimentos. Por exemplo, aqui em Salvador, né, como já falei para vocês, é uma cidade que choveu, acabou o compromisso. Não que as pessoas desmarquem simplesmente porque chove, mas choveu, você vai chegar atrasado, você vai se atrasar. Pode ser qualquer chuva, pode ser uma chuvinha, um chuvisco, pode ser uma chuva torrencial, você vai perder alguns tempo a mais no trânsito. Então, e choveu, você tem que sair sempre mais 15 minutos antes do que você programou, porque você vai, sim, ser prejudicado por isso, tá? Então, essas coisas têm que ser levadas em conta, né? E para que serve finalmente, né, a rotina quando nada parece dar certo? Aí tem alguns elementos que eu vou trazer aqui, mas vamos primeiro trazer uma espécie de mentalidade, né? Porque a princípio poderia dizer, bom, mas você fez tudo de forma diferente do que você tinha se comprometido, né? As coisas saíram meio que caóticas e você foi simplesmente jogando as atividades. Por isso que eu sempre digo para abraçar o caos nesse sentido, né? As coisas não vão sair como nós pensamos, como nós planejamos. E digo mais, às vezes elas podem sair até melhor do que nós planejamos. Mas para isso a gente não pode abandonar o que nos acontece no momento, ou o que está nos acontecendo, ou como o caos vai aparecendo para nós, né? Ah, vamos então pensar o seguinte: a rotina é uma rota de vida já definida, né? Quando a gente pode pensar como se fosse uma espécie de figura que a gente completa ao longo do dia. Como assim, né? Não sei, me surgiu a ideia de uma árvore de Natal agora, né? Você tem uma árvore de Natal, ela tem um corpo assim, e você vai adicionando os seus enfeites, né? Então vamos dizer que o corpo da árvore de Natal será aquelas coisas que você não pode deixar de fazer de forma nenhuma, né? Sei lá, trabalho, hum, sono, comer e, né, cuidar do corpo, né? Tomar banho, é, questões relacionadas à higiene, etc, né? Essas coisas todas que a gente não pode deixar de fazer, né? E, com isso a gente pode tomar também alguns elementos que sejam totalmente inegociáveis, né? No caso, como já dei o exemplo aqui do estudo e tal, ou seja, ainda que eu faça menos, eu vou fazer, né? E aqui os enfeites vão entrar como aquela coisa que você vai adicionando para poder deixá-la mais bonita, né? Mas caso tenha algum problema, não faz mal não ter os enfeites, não faz mal assim. Ela vai perder, beleza, ela vai perder sua característica de árvore de Natal. Mas aí eu vou podendo tirar esses elementos. Então, algum, não sei, a gente vai ter que definir para isso acontecer, a gente tem que definir as coisas com base em níveis de importância, né? Para que a ordem se estabeleça. Então, assim, aí está coçando que só, meu Deus do céu. Um minutinho. Então, assim, para que isso se estabeleça, a gente precisa entender isso, né? O que é mais importante para mim? Então, no meu caso, por exemplo, a música, estudar a música seria mais importante do que, sei lá, estudar idiomas, né? Então, ela vai ter uma preponderância na rotina sobre os idiomas, por exemplo. Então, seria bom eu estudar idiomas, mas se algo precisar ser cortado, vai ser isso em detrimento da música, porque eu preciso de tempo para a música. Então, caso eu tenha que cruzar os horários, né, chocá-los, eu preciso ter essa clareza de que não, se eu não estudei hoje música, eu não tenho como estudar os idiomas, porque faz parte do meu
core aqui da minha coluna vertebral, né? Entende? Então, cada um precisa fazer essa reflexão sobre o que é que precisa desenvolver de forma quase que obrigatória, quase que negociável, quase que é melhor perder horas de sono do que não fazer, né? E o que é que não é tanto assim, tá? Então, por exemplo, a pessoa está estudando para concursos, né? Então, é meio que uma questão de vida ou morte, e às vezes a pessoa só tem algumas horas depois do trabalho, né? Então, as coisas que, por um acaso, ficaram no caminho, ou que tomaram tempo disso, do estudo, desse estudo, elas vão ter que, depois, o estudo vai ter que ser pago depois, nesse mesmo dia, né? E não outras coisas que eu gostaria de fazer, bom, infelizmente eu gostaria de fazer, vai ficar por isso mesmo. Então, para que serve a rotina quando tudo der errado? A rotina primeiro ela vai dar esse parâmetro, ou seja, o que é que eu preciso ter, vamos dizer assim, qual é o meu dia ideal. A gente precisa ter isso, claro, tá? Porque muitas vezes a gente pensa na rotina como compromissos que eu estabeleço. Eu vou enchendo o caderno, a rotina, enchendo a minha agenda, né? Ok, isso não é algo errado, porque a rotina na prática é uma agenda cheia ou uma agenda vazia, uma agenda com os elementos preenchidos, né? Mas quando a gente fala de um aspecto de desenvolvimento pessoal, interno, disciplina, vida interior, o mais importante é como eu desenvolvo um compromisso interno comigo mesmo e eu tenho um motor próprio para chegar até essa resolução, né? Então, entra aí a rotina como uma imagem ideal que eu preciso reproduzir todos os dias. Sempre tive essa imagem da rotina, essa ideia da rotina. Eu não vi isso em nenhum lugar e acho curioso isso, porque pensando bem, eu sempre trabalhei assim. Então, eu tinha uma figura ideal do que eu queria reproduzir, né? E eu ia preenchendo isso, né? E que justamente é um ponto que é difícil, porque é difícil você manter esse modo igual, essa imagem igual todos os dias, tá? Mas o principal aqui desse vídeo de hoje é entender que não devemos nos abalar com os problemas que acontecem, né? Eu deveria ter gravado esse vídeo ontem à noite, quando eu cheguei, mas eu tava exausto, né? E, bom, faz o quê? Né? Eu tô exausto, eu tô aqui dormindo na cadeira, sentei no computador para mexer no canal, essas coisas, e dormi sentado na cadeira, né? Então, eu precisava descansar, não estava bem. Então não vai dar, não vai dar. Tem vezes que não vai dar, que simplesmente a gente tem que largar e, vamos dizer assim, amanhã será um outro dia, tá? Então, o principal que eu quero trazer com esse vídeo hoje é isso. Às vezes não vai dar e precisamos ter a confiança em que amanhã será um outro dia. A confiança de que amanhã a vida irá trazer novas oportunidades. O sol nasce de novo, né? Temos o tempo novo de novo, né? O tempo que renova-se, o tempo que retorna, tá? O tempo de forma como uma lei pesada, assim, ele ele tem a sua característica, a sua estrutura, mas nos falta relacionar com esse tempo de oportunidade, esse tempo que todo dia se renova. Porque, de verdade, esse é o único tempo que nós temos, o tempo do agora, que estou falando aqui com vocês. Não temos como saber se agora ou daqui a 10 minutos eu ainda estarei vivo, né? Por exemplo, né? Não sabemos se ao transmitir esse vídeo, ao deixar esse vídeo no ar, eu ainda estarei vivo. E é assim que se relaciona, é assim que a vida acontece. E o tempo ele vai se marcando também pela sua qualidade psicológica, né? Pela energia, pela intenção que nós colocamos nesse tempo,
tá? Então vamos pensar dessa forma, né? Eu tenho certas estruturas que eu mantenho, essas estruturas elas completas são são o meu dia ideal, são a minha rotina ideal. E quando não acontece, eu percebo que ela não acontece justamente porque nos dias bons, vamos dizer assim, né? Dias bons é só uma forma de dizer, né? Quem define se o dia é bom ou não é o que nós fazemos, mas a qualidade daquilo que fizemos, moralmente falando, né? Então, vou pensar assim, mais produtivo. Então, quando eu tenho um dia que é ruim, um dia que não condiz com a minha rotina, eu consigo perceber na hora, porque eu já tenho uma rotina estabelecida, eu já tenho metas definidas, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei quem eu quero ser, eu sei que eu quero, vamos dizer, a música que eu quero tocar no piano, eu sei qual idioma eu quero aprender, eu sei qual obra eu quero ler. Então, quando eu tenho essas coisas claras, eu desenvolvo uma disciplina para alcançar esses elementos, esses objetivos que fomentam, que despertam a minha alma para coisas mais transcendentes. Eu sei como eu fico quando eu não tenho contato com isso. Então, a rotina perfeita, né, e os dias ruins, eles se relacionam por um contraste muito grande. Eu sei o que eu preciso desenvolver e eu sei onde eu estou ou o que me aconteceu hoje. Esses dois mundos, eles precisam se encontrar, né? Esses dois mundos, eles precisam se relacionar, porque do contrário, é como se eu percebesse, por exemplo, um dia de caos e um dia de ordem, um dia planejado e um dia simplesmente que eu vi como deu, né? Fiz como deu, né? Então é como naquela imagem, né, da criação de Adão. Adão está lá com o dedo assim meio relaxado, meio qualquer coisa, e Deus está, né, esticando assim com toda a sua potência, tudo que ele pode dar, né, para tocar Adão, né? Justamente essa diferença, né? A diferença foi crucial. Poderia ficar falando muito mais tempo aqui, né, sobre isso. É um tema que dá pra gente desenvolver muitas camadas. Mas me falem aí, o que vocês estão achando desses vídeos sobre rotina? Me falem se essas dicas foram interessantes, tá? Se o vídeo foi bom pra você, deixa um like, por favor, se inscreva no canal. E é isso, eu vou me despedindo por aqui, tá? Me deem, por favor, um feedback, tá? É importante pra mim saber o que vocês estão achando desses vídeos, se eles estão te ajudando, tá? E vamos ficando por aqui, tá? Não desista, você é capaz e a sua rotina que não deu certo hoje é só mais um dia, amanhã será um outro dia. Bola pra frente e até a próxima. Tchau, tchau.